Olá pessoal, eu sou Marcelo Pavan, venho da minha consultoria The Quality, estou gravando um vídeo agora, vou falar um pouco sobre a questão comportamental, tá? Que dentro da qualidade é muito importante nós olharmos também para dentro desse contexto comportamental. Então vamos lá, vou falar um pouco de frequência hoje, tá? Não é nenhum esoterismo, mas é física quântica, tá? E realmente os estudos aí já comprovaram que realmente isso funciona, né? Vocês assistiram um filme do Superman? É um filme, aquele que ele aciona a caverna dele ali, né, no Polo Norte, e nisso um povo que está numa outra dimensão, numa zona fantasma, detecta o sinal e eles vêm até o encontro, né, do Superman aqui na Terra. Eles encontram a Terra, eles estão, sei lá, anos-luz de distância em outras galáxias, e basta um sinal para que eles entrem na mesma frequência e com essa frequência eles sigam o sinal e se unam a esse sinal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida ela é caracterizada por frequência. Tá? O que você pensa, você sente e você age. Não vou falar da parte terapêutica, que todo um programa que tem nisso, mas é assim que acontece. Tá? Então vamos lá. Crenças, vocês estão dando para ver, geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram atitudes, e as atitudes, né, o resultado das suas atitudes moldam o seu caráter. Pare e pense, eu estou falando de um indivíduo só, tá? Todos nós somos assim. Todo ser humano ele é constituído dessa forma. Então são ondas vibratórias, tá vendo aqui? Aquilo que você emite, você recebe. Então, sabe aquele dia que você acorda nervoso, irritado, e parece que vão acontecendo coisas piores, você vai ficando mais irritado, mais nervoso, a coisa não vai dando certo. Enquanto você não mudar, como diz o Brian Tracy, né? Enquanto você não mudar o seu pensamento para você alterar a frequência vibratória, alterar a frequência emocional, a coisa ela tende a ir cascateando e sabe lá até onde isso pode chegar, tá? Isso o próprio Brian Tracy discerne sobre isso, né, em alguns livros dele, em alguns vídeos. Tá? Então, aquilo que a gente vibra, a gente recebe a mesma coisa. E encontra vibrações ruins, resultados ruins. Vibrações boas, bons resultados. O que acontece? Nós, quando vibramos coisas boas, e claro que a gente nem sempre está bem, mas o importante é quando você cai numa energia negativa, é rapidamente mudar através de uma mudança de pensamento para que você altere essa frequência e obviamente comece a ter resultados mais positivos. Tá? Então, essas vibrações, se você fica muito nessa situação, isso vira um aprendizado. E isso molda o seu caráter, porque você vai ser assim, como você é na maior parte do tempo. Como o que você pensa na maior parte do tempo. Tá? O que você sente a maior parte do tempo. É isso que acontece na tua vida. Certo? Então, vamos lá. E isso molda os relacionamentos. Na empresa, na família, empresa e família, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de relacionamento. Então empresa, família, sociedade, igreja, sei lá o que for, a gente está falando de relacionamento. Tá? Então, às vezes os resultados que você não está tendo na sua organização, na sua família, onde você quer que você esteja, até mesmo com você mesmo, né? Que é o self-talking, né? Você falando com você mesmo, o relacionamento não está legal. Às vezes não está legal com você mesmo. Então precisa rever essa situação. Isso cria o que nós chamamos de ética comportamental. Tá vendo aqui? Ética comportamental. Então vai virar um padrão comportamental. Ok. Onde eu quero chegar com tudo isso? Entenda. Se um indivíduo tem essa constituição, claro, o indivíduo é extremamente complexo. O que eu estou dizendo aqui, eu estou fracionando uma parte da comunicação, né, do relacionamento, que é o comportamento. E a gente tende a fazer isso muito no automático, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, tá? A neurociência diz isso, né? O comportamento ele vira cada vez mais automático. Então, a nossa consciência começa a ter pouca ação do nosso inconsciente. O inconsciente não tem filtro, ele simplesmente reage. Então a gente tem que criar mecanismo de aprendizado para reverter esse aprendizado, às vezes errado, do inconsciente que vem de lá de trás, etc.
Mas então, você tem, às vezes, eventos que o indivíduo passou na vida e ele é uma pessoa complicada. Tecnicamente é uma pessoa boa, qualificado, mas ele não consegue se relacionar. Eu costumo dizer o seguinte, muitos executivos são contratados pelo currículo e dispensados pelo comportamento. Tá? Então, às vezes você tem uma pessoa mega inteligente, o cara escreveu 4 livros, 5 livros, lançou livro na Europa, mas ninguém consegue se relacionar com a pessoa. Tá? E também você tem o oposto também, você tem indivíduos muito inteligentes que acampam pessoas, né, e que as pessoas gostam de trabalhar com ele, e aí formam mega equipes com mega resultados. Você fala assim, como isso, né? Isso está relacionado a comportamento, porque o talento você pode buscar, o talento você pode aprender, né? Agora, comportamento é um pouco mais complicado. Então você imagina, uma empresa tem às vezes 20, 30, 300, 2.000 pessoas dependendo do porte lá dentro. Como que a gente vai coordenar uma situação dessa? Nos moldes do mundo atual, aonde a gente está tendo um conflito muito grande de choque de gerações. Você vai falar para mim, Marcelo, choque de gerações sempre teve. Não nessa magnitude de hoje. Não. Os indivíduos hoje eles são completamente diferentes, tá? Eu tenho um vídeo que eu vou gravar sobre as gerações e hoje é muito diferente. Não estou generalizando. Estou mostrando que na maioria das vezes é assim. Indivíduos que não aceitam receber ordens, indivíduos que querem fazer aquilo que eles querem, do jeito que eles querem, né? Às vezes você fala uma coisa, eles viram as costas e eles vão embora, tá? Então você tem esse tipo de situação hoje, tá? Falta de mão de obra e por aí vai, tá? Então é um conflito geracional, claro, associado à automação, IA, evidentemente, mas o conflito geracional está muito forte. Então a comunicação hoje do líder, ele tem que ser muito mais nexialista, tá? Muito mais conectiva. E quando a gente fala em nexialismo, em conexão, a gente está avançando aquilo que a gente fala de inteligência emocional. A gente já ultrapassou isso, já mudou a estratégia. Tá? Nós estamos falando de inteligências nexialistas, para que você consiga engajar efetivamente a equipe. Por quê? Porque você tem uma pessoa aqui que às vezes é uma pessoa problemática, por questões emocionais. Então, é preciso entender que essa vibração que essa pessoa está trazendo e muitas pessoas estão trazendo geram uma vibração, né, uma egrégora na empresa muito complicada. Sabe aquele empresa que fala assim, nossa, que ambiente pesado. Por quê? Porque eles vão se influenciando, eles vão se juntando pessoas semelhantes e vão potencializando isso para o lado ruim. Então fica difícil desenvolver itens, tem briga entre departamentos, um departamento quer ser melhor que o outro, uma pessoa quer ser melhor que o outro. Então não tem engajamento, não tem alinhamento. Tá? E hoje não adianta você ser coercitivo. Por quê? Porque a geração atual, a grande maioria, não aceita assim. Você não consegue engajar dessa forma. Então é uma mudança cultural que o líder, a liderança, tem que trabalhar. Tá? Então é uma mudança cultural, uma estratégia de uma alteração cultural, uma alteração de liderança dentro das empresas. Dentro das empresas que eu falo, isso serve para a empresa, para a família, para qualquer parte social. Tá? Então, o mundo Bunny, o mundo VUCA, ele se potencializou. Né? Hoje está cada vez mais incerto, principalmente agora com essa situação toda geopolítica acontecendo. Então isso causa um sentimento de incerteza muito maior. O que isso tem a ver, Marcelo? Isso potencializa o indivíduo. Né? Porque nós somos seres que se relacionam. Né? Nós nos relacionamos com o mundo externo, com notícias e por aí vai. Então é uma reeducação emocional e comportamental nas organizações, tá? É uma reeducação. É muito possível fazer isso. Eu da ID Quality, faço muito isso dentro das organizações e também faço individualmente com as pessoas. Tá? Individualmente tem um processo chamado DIP, DNA, Identidade e Propósito, tá? Para limpar essas energias negativas aí e remoldar a pessoa de uma forma a pensar diferente, mais positivo, agir de forma mais positiva, tá? E evidentemente trazer mais resultados positivos, que é o que a gente busca, tá, dentro das organizações. Então a qualidade hoje como um valor, eu entro nas empresas com a qualidade como um valor, com essa estratégia. Tá?
Claro que eu trabalho com certificações, com ferramentas de qualidade, mas eu acredito que antes de tudo isso, para que funcione de fato, né, tem engajamento na organização como um todo, como um corpo humano, né, quando tudo tem que funcionar bem, não adianta o fígado tá ruim e todo o resto tá bem. Você vai morrer por causa do fígado. Tá? Vai ficar doente por causa do fígado. Mas todo o resto tá bom, não interessa. O fígado tá ruim, todo o resto vai ficar ruim. Então, o corpo humano todo tem que estar sincronizado com a mente, né? E a mente é a liderança. Trabalhar essa questão ética é importante. Hoje eu tenho um dos vieses que eu entro, que é a espiritualidade dentro das organizações. Tá? Para que isso serve? Para moldar, buscar, remoldar comportamentos, pensamentos e atitudes. É assim que a empresa, a família, qualquer outro local vai começar a engajar, vai começar a ter mais resultados. Quando você se reeduca, né, na parte emocional e na parte comportamental. Tá? Então isso é muito possível. Então fica esse vídeo aqui para você pensar, né, nas vibrações, nas crenças, nos valores, olhar para as pessoas e falar assim, bom, eu preciso trabalhar melhor o meu capital humano. Não é só treinar, é reeducar. Entenda isso. Não é só treinar, é reeducar. Porque se você só treinar e não reeducar, se você não realmente mudar as atitudes da pessoa afim, a ponto de que ela altere o seu comportamento ético, ela vai voltar daqui 2 meses, 3 meses, sei lá eu quando, ao comportamento antigo. E aí vai voltar a ter aqueles resultados novamente. Muitas pessoas falam assim, ah, mas por que o resultado demora? Demora porque, na verdade, você não reeducou. Tá? Então, além de treinar, é importante reeducar. E é isso que eu faço nas organizações. Tá bom? Se você gostou aí, compartilhe com algumas empresas ou com algumas pessoas que possam ter ciência dessa informação e que às vezes uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento pode mudar toda uma vida e toda uma história dentro das organizações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.